Shalom pessoal, tudo jóia? Aqui é o Eli do canal Mais de Sião e hoje nós estudaremos um texto muito interessante, um assunto muito interessante que está relacionado ao Ano Novo Judaico. No próximo dia 3 de outubro, agora de 2016, o judaísmo comemorará os 5.777 anos desde a criação de Adão. A base para essa contagem está fundamentada nas genealogias, a partir da idade de Adão até os dias atuais. Interessante considerar que a contagem de 5.777 anos desde a criação de Adão, ela pode servir de marcação para o tempo da vinda do Messias, considerando que ele implantará o reino milenar na terra, após a sua vinda, logicamente, e governará juntamente com os salvos. Então, não temos como comprovar que a contagem bíblica genealógica de 5.777 anos seja exata. O que devemos considerar é que hoje, em 2016, nós temos uma margem de erro de 223 anos, representando menos de 0,5%, veja que interessante, menos de 0,5%, quase nada, na contagem desde Adão, desde a criação de Adão, até que se complete um ciclo de 6.000 anos. Então imagina, esse é 0,4% a conta, se você fizer. Essa é a margem de erro. Então note que essa pequena margem de erro, somada aos sinais proféticos que apontam para a restauração da nação de Israel e a vinda do Messias, elas indicam que o Messias, ele está praticamente às portas. Ele está chegando para implantar o seu reino milenar com juízo e justiça. Agora, veja que interessante. Adão, ele foi criado quando? No 6º período da criação, conforme você pode ler no capítulo 1 de Gênesis. O calendário bíblico indica que estamos próximo ao 6º período depois da criação do homem. Interessante, Então, os salvos estão a um passo de serem restaurados conforme sua originalidade imortal na vinda do Messias, assim como era Adão em seu estado original. Você percebeu que tudo faz sentido? Você lê nos escritos que um dia para Deus é como 1.000 anos e 1.000 anos como um dia. Adão foi criado no 6º período, a Bíblia fala 6º dia, no dia 6. Esse dia pode ter sido 6.000 anos depois de todo aquele período da criação, a gente não sabe. E hoje nós estamos a um passo de chegarmos a 6.000 anos desde a criação de Adão, com essa pequena margem de erro que eu particularmente acredito que esteja já embutida nessa contagem toda. Eu acredito que até mesmo o apóstolo Paulo fala para a gente não se perder muito tempo com genealogia e tudo mais. Por quê? Porque realmente a genealogia ela não é tão correta assim, tá? Então, por isso que a gente não deve perder tanto tempo com isso. Mas, justamente por você ver que ela tem essas falhas, então a gente considera que esses 223 anos estão perdidos já dentro dessa contagem. Isso significa que nós estamos já na virada pro 6º milênio, E o que isso significa? O Messias, ele virá e reinará quanto tempo? 1.000 anos. Depois disso virá o juízo final, E aí a Terra finalmente entrará no plano original de Deus, como era na época de Adão, antes do pecado. Agora, veja que interessante. 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 21 ao 24, nós encontramos assim. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados no Messias, mas cada um por sua ordem. O Messias a primícia, depois os que são dele, na sua vinda. Depois virá o fim, quando o Messias tiver entregado o reino de Deus ao Pai
e quando houver aniquilado todo império e toda a potestade e toda a força. Interessante, né? Então veja, assim como hoje nós morremos em Adão, ressuscitaremos no Messias. Então o Messias está para chegar. Nós estamos praticamente nos 6.000 anos desde a criação de Adão. Tudo faz sentido. Tudo faz sentido. Não tem como a gente correr disso que, olha, está aí, né? Para quem quiser estudar. Então note que em Hebreus, no capítulo 4, o escritor ele menciona a promessa baseada no sábado de entrarmos no descanso do Criador, que é o 7º dia. Esse 7º dia virá depois do reino milenar messiânico, depois do juízo final. Então, mesmo que o Messias venha, ele vai implantar um reino de paz, de juízo, de justiça. Lógico que isso não vai ser com uma varinha mágica. Nós vamos reger, nós os salvos, né? O papel dos salvos é governar com o Messias. Nós vamos reger essas nações com vara de ferro. Esse mimimi que você vê aí, todo esse monte de ideinha, pessoalzinho brigando por besteirinha, esquece, isso não vai ter. É meio pesado falar isso, mas é o que a gente vê dentro do contexto bíblico, né? Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Que o Ano Novo Judaico, ele não é uma simples festividade de comes e bebes, em que a gente coloca uma roupinha branca, sai com uma tacinha de champanhe na rua, fazendo plim-plim lá, né, o tim-tim, e tomando vinho, e, né, Xanatoval Metucá pra lá, pra cá, e Feliz Ano Novo, que você tenha um bom e doce ano novo, e na realidade, dentro do contexto bíblico, esse Ano Novo Judaico que nós iremos comemorar agora, ele tem um outro sentido. O sentido dele qual que é? Ele é um dia singular representando o dia do juízo de Deus. A humanidade passará por 2 grandes juízos. O primeiro deles será na vinda do Messias. E o segundo será o juízo final. Então é importante considerar que o grande dia do Senhor é marcado pela escuridão e aponta para os juízos do Todo-Poderoso. Será um dia de trevas e não de luz. Se você assistiu aquele vídeo sobre o segredo do Gênesis, você já ligou aqui os pontos, né? Então a profecia diz: ai daqueles que desejam o dia do Senhor, para que quereis vós este dia do Senhor? Será de trevas e não de luz. Esse texto você poderá encontrar em Amós, no livro do profeta Amós, capítulo 5, versículo 18. O Ano Novo Judaico, ele tem uma grande importância. Essa importância está vinculada às profecias. E as profecias estão vinculadas à Torá, às leis de Deus, conforme nós vamos ver agora em Levíticos, capítulo 23, do versículo 23 ao 25, que diz assim: disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: no mês 7º, ao 1º do mês, tereis descanso, memorial com sonido de chofares. E o que significa isso? Sonido de chofares representam o quê? Juízos de Deus, guerras. É isso que representa. Sonido de chofar anunciam os juízos e o Messias virá com sonido de trombetas, de chofares. Outro detalhe interessante que nós temos que considerar é que num ano, logicamente, nós temos 12 meses. E esses 12 meses estão vinculados às 12 tribos de Israel. Eu estou falando dos 12 meses do calendário judaico, tá? Então, cada mês do ano judaico tem sua tribo representativa. O mês de Tishrei é o mês da tribo de Dan. Isto tem um significado simbólico, pois quando Dan nasceu, sua mãe Lia disse: Deus julgou-me e também atendeu a minha voz. Outro detalhe importante é que o nome Dan e a palavra Din, elas têm a mesma raiz, são a mesma raiz em hebraico. Então, e essas duas palavras simbolizam
que o mês judaico de Tishrei é a época do julgamento divino, né? Do perdão e da liberdade. Yom Adin, como nós falamos em hebraico, é o símbolo do dia do julgamento. Então nós concluímos esse estudo tendo em mente a importância, né, das festividades bíblicas para que possamos compreender os propósitos divinos que foram relatados anteriormente aos profetas e que em breve se cumprirão. O apóstolo Paulo, veja que interessante, ele recomendou aos Gálatas que guardassem os dias, os meses, os tempos e os anos. Por quê? Porque tudo isso é muito importante. Se você entende as festas bíblicas, você vai ver que elas estão apontando para fatores muito importantes relacionados ao reino messiânico ou à vinda do Messias. Então, nós não devemos, logicamente, julgar as pessoas por essas festas, mas nós devemos ter em mente a importância delas. Todas as festas bíblicas são de suma importância e estão relacionadas aos planos futuros de Deus. Isso é o mais importante. Isso é importante que você saiba, tá? Então eu desejo a você que tenha um ótimo dia e que esse estudo seja de real importância para você. Então um grande abraço e até o próximo vídeo.